é que vocês estão? Eu estou, deixa eu ver, impactada. Deu pra ver? Seguinte, faz tempo que eu não faço vídeo, tô sabendo. Mas hoje nós teremos vídeos de redação. Vídeo de redação sempre é maravilhoso, né? Vocês sabem, vídeo de redação é sempre muito bom, né? Seguinte, hoje nós vamos falar sobre modelos de conclusão, ou melhor, sobre diferenças de modelos de conclusão. Vocês sabem que eu sou a louca do Enem, né? Eu vivo sempre, a gente precisa falar de Enem, não sei o que é de Enem, papapá. Mas chegou a hora da gente conversar sobre o modelo de conclusão VUNESP. Ou melhor, o modelo de conclusão que pode ser usado na Unesp, na Unifesp e na FUVEST. É aquele modelo de conclusão mais tradicional que se diferencia bastante de um modelo de conclusão Enem. Para ser bem sincera, se você estiver participando de um vestibular que não seja Enem, tá? Porque tem muitos vestibulares, sim, que adotam o modelo Enem para si, que adotaram o modelo Enem para si. Então, se você não estiver participando de um vestibular que seja modelo Enem, e se você não estiver participando de um vestibular também que seja de textos argumentativos puros, como carta, como sei lá, manifesto, como resenha, como por exemplo o modelo da Unicamp, em que a gente tem outro padrão de texto, e eu vou fazer um vídeo disso mais pra frente. Então, quando a gente está participando de um vestibular que nós temos um texto dissertativo argumentativo padrão, ok? Nós precisamos de um modelo de conclusão diferenciado. Basicamente, eu estou falando para os vestibulares de Unesp, Unifesp e FUVEST. Mas se você for de outra região e tiver o vestibular da sua região seja diferente, me manda mensagem lá no Instagram, @professora Thaís Oliveira, que eu vejo o que pode ser feito, ok? Bom, vamos primeiro relembrar que jeito que é o modelo da conclusão Enem, tá? Todo mundo sabe que na conclusão Enem, a nota só vem através tipo assim, de você... tá foda, né? Não tô lembrando mais os negócios, gente. A nota só vem a partir do momento que você consegue responder 4 perguntas básicas, que são os elementos básicos, os elementos-chave da proposta de intervenção. A nota da conclusão, por assim dizer, ela vem da proposta de intervenção. Isso é obrigatório, não sou eu que estou falando, é o Manual de Corretores que fala isso, é uma coisa que é básica, tá? Então, a melhor forma de você fazer a conclusão do Enem é que você faça uma retomada do tema e da tese, em que você contextualiza a sua conclusão, né? Você mostra a que você veio e depois você para a proposta de intervenção em si. Na proposta de intervenção, você precisa obrigatoriamente indicar uma ação, um agente para essa ação, o modo, aliás, como essa ação será desenvolvida e o efeito, qual vai ser o resultado dessa ação. São esses 4 itens que são obrigatórios para a redação Enem. Se vocês contarem aí, nós temos 4 itens, 160 pontos. Os 40 pontos que faltam para os 200 pontos da redação Enem, ele vem de um detalhamento, Esse detalhamento, ele pode ser feito no agente, na ação, no modo meio ou no efeito. Na ação não, desculpa. No agente, no modo meio ou no efeito. Thaís, eu sempre peço para os meus alunos colocar esse detalhamento no agente e no modo meio. Obrigatoriamente eu peço para os meus alunos colocarem isso. Por quê? Porque são formas mais tranquilas de se colocar o detalhamento e mais garantidas de se conseguir essa nota.
Então, na proposta de intervenção Enem, na conclusão Enem, você precisa retomar o tema e a tese, na proposta, né, mostrar quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito, detalhar as estratégias e mostrar o efeito. Então, a proposta de intervenção, a conclusão Enem, ela fica com essa carinha aqui. Vocês estão entendendo? Agora, quando nós estamos falando da conclusão básica de um texto dissertativo e argumentativo, da conclusão tradicional, a proposta de intervenção, ela não tem importância, ela não tem esse valor que tem na redação Enem. É muito importante que vocês percebam que, pelo contrário da redação, ao contrário da redação Enem, a conclusão, ela é um fechamento de ideias, ela é um fechamento dos seus argumentos, vocês entenderam? Então, a gente vai dar mais ênfase a esse fechamento dos argumentos, ok? Então, como que fica essa conclusão dos textos dissertativos, argumentativos, padrão, por assim dizer? Nós temos também a retomada do tema e tese, nós nunca nos livraremos disso, principalmente porque eles servem para contextualizar essa conclusão, né, gente? Para mostrar sobre o que essa conclusão tá dizendo, tá? Depois nós temos uma retomada do primeiro argumento e uma retomada do segundo argumento. Isso não precisa ser feito em períodos diferentes. Geralmente isso é feito em um período só. Retomada do tema e da tese, retomada do primeiro argumento, retomada do segundo argumento. Porque eles são feitos ligados. É mais ou menos assim. Portanto, tendo em vista a problemática da violência doméstica no Brasil, levando-se em consideração o aumento das denúncias, bem como a influência que essas agressões podem ter em seus filhos, ok? Então, meu argumento 1 seria o número o aumento na incidência, e o meu argumento 2 seria a influência que essa agressão tem nas crianças, nos filhos desse casal. Você entendeu? Então, eu preciso obrigatoriamente, nesse tipo de conclusão, fazer uma retomada do tema da tese, uma retomada do argumento 1 e uma retomada do argumento 2. Depois de fazer isso, eu posso fazer uma mini proposta. Não sou obrigada, eu posso. Eu sempre digo para fazer essa mini proposta, porque querendo ou não, uma certa indicação do que pode ser feito para resolver esse problema é sim aconselhável. Então, quando eu digo mini proposta, é mini proposta mesmo. Nós estamos falando em quem vai fazer, o que vai ser feito e por que vai ser feito. Então, é preciso que o governo realize campanhas com o intuito de resolver essa questão, ou a polícia realize prisões para quem cometer com o intuito de que esses crimes não voltem a ocorrer. Nós estamos falando de mini proposta mesmo, ok? Algo que somente tente apresentar uma possível solução para o problema discutido no texto. Algo que não seja extremamente detalhado, mas que ajude nessa conclusão, nesse desfecho do do assunto que foi debatido anteriormente. Vocês entenderam? Por fim, depois de apresentar essa mini proposta, aí a gente volta numa questão obrigatória. É preciso que nós tenhamos um fechamento, uma frase de fechamento. Essa frase de fechamento, ela pode retomar a alusão que você usou lá na introdução, ou mesmo só dizer a importância, só deixar claro a importância de que esse problema seja resolvido. Por exemplo, se nós estivermos falando da violência doméstica, nós podemos atentar
Pro fato de que a mulher, historicamente, é vítima desse tipo de violência. E deixar claro de que, com a mudança dos tempos, com o passar dos anos, esse tipo de fato não pode mais ser aceito. Vocês entenderam? Então, são possibilidades. Mas eu aconselho mesmo que vocês retomem a alusão que foi dita lá na frente, de forma que a realidade retratada na Idade Média não volte a ocorrer atualmente. Vocês entenderam? Esse é o modelo perfeito de proposta tradicional. Então, só para relembrar, nós teremos uma retomada do tema e tese, retomada do argumento 1, retomada do argumento 2, mini proposta, ok? Com agente, ação e efeito. E, por último, a frase de fechamento. É somente isso. A conclusão tradicional, ela tende a ficar fisicamente menor do que a conclusão de Enem. Ela fica desse jeitinho aqui, ó. Tá dando pra ver? Eu sei que só falando assim fica muito ruim de entender. Por isso, como eu sou uma gracinha, nós vamos passar agora para outro tipo de texto, de vídeo, para eu poder mostrar para vocês os dois modelos ao vivo, ok? Então, bora lá. Olá, pessoas. Então, vamos dar continuidade à nossa matéria, né? À nossa aula. E vamos entender o seguinte. Esse modelinho de cima aqui é a conclusão Enem, tá? Então, eu vou identificar aqui para vocês, ok? E esse modelinho aqui é a conclusão tradicional. Certinho? Então, nós temos esses dois modelos básicos de conclusão. Como vocês já estão carecas de saber, e eu vou só dar uma chegadinha aqui para cima, pra gente poder fazer essas anotações. A conclusão Enem, ela precisa ter o agente, e a minha letra tá maravilhosa, né? A ação, o modo meio e o efeito. Esses são os itens obrigatórios. Lembrando que eu só vou ganhar os 200 pontos a partir do momento que eu faço o detalhamento. Esse detalhamento pode vir do agente, pode vir do modo meio e pode vir do efeito. Eu prefiro que o detalhamento seja feito no modo meio e no agente. Isso mesmo, eu gosto que o detalhamento seja feito nos dois, tá? Se você cumprir esses 4 itens e fizer o detalhamento, você conquista os 200 pontos na redação Enem, certinho? Quando estamos falando de uma redação tradicional, a conclusão, ela segue outro parâmetro. E tá dando sombra, né? Deixa eu ver se eu mexo aqui na luminária. Quando estamos falando da redação tradicional, a gente tá falando de outro parâmetro. Então, nós temos, obrigatoriamente, a retomada de tema e tese. Isso acontece aqui no Enem também, tá, gente? É a contextualização, ok? A retomada dos argumentos. Então, eu preciso retomar o argumento 1, né? O primeiro argumento, e o argumento 2, certinho? Eu preciso fazer uma proposta, mas essa proposta, ela é minúscula, ok? Em que a gente fala somente de agente, ação e efeito. Para ser bem sincera, isso daqui não é
obrigatório, né? Como eu já falei para vocês, isso daqui não é obrigatório. Eu gosto que faça para que deixe a conclusão mais completa, mas isso daqui não é obrigatório, tá? E por fim, a gente faça aquela frase de fechamento. Ok? Então, quando estamos falando de redação, modelo FUVEST, UNESP, Unifesp, redações de vestibulares tradicionais, é esse tipo de conclusão que é pedida. Enquanto estamos falando de redação, modelo Enem, tá? É isso daqui que a gente tá falando. Eu vou até inserir aqui a retomada do tema e da tese, para vocês não me chamarem de louca. Tá bom? Pra vocês não falarem assim, uai, Thaís. Eu cortei o T errado aqui, mas vocês entenderam, tá? Então, o Enem e vestibulares que seguem o modelo Enem, vocês farão isso daqui. Como que vocês vão saber que eles seguem o modelo Enem? Através do edital. O edital deixa claro isso. Vestibulares tradicionais, ok? Que pedem o texto dissertativo e argumentativo tradicional, é isso daqui que vocês vão fazer. E aqui nós temos os dois modelos na prática, certinho? Vamos fazer então a separação por cores. Vamos lá. Então aqui, ó, nós estamos falando de exploração trabalhista nos dois, certinho? Então vamos lá. Portanto, tendo em vista a questão da exploração trabalhista no Brasil, então eu tenho aqui a retomada do meu tema e da minha tese. É preciso que o governo, que é o meu agente, vocês entenderam? No papel do legislativo, é o detalhamento do meu agente. Promova mudança nas leis que regem esse setor. Isso daqui, gente, é a minha ação. Então, o governo promova mudança nas leis que regem esse setor. Essa é a minha ação. Por meio de estreitamento na punição para o empregador que não tratar seu colaborador com respeito. Aqui, então, eu tenho a explicação de como essa mudança nas leis vai ocorrer. Observem que aqui eu tenho o modo, né? Ok? E eu tenho outro detalhamento, ó, promovendo a igualdade de classes. Aqui é o detalhamento do modo. Ok, pessoas? Para que, dessa forma, haja resolução desse problema. O que nós temos aqui? O efeito, que é a solução, o resultado, né? Então, esta aqui é uma proposta 200 pontos na redação Enem. Vocês já estão acostumados a isso, já tivemos uma aula específica disso aqui no canal, então vocês já conhecem isso daqui. Mas vamos entender as diferenças desta para esta. Todo mundo observa aqui, ó. Portanto, tendo em vista a questão da exploração trabalhista no Brasil, exatamente a mesma retomada, tá, de tema e de tese, levando-se em consideração a falta de valorização dos colaboradores das empresas. Então, o que eu fiz aqui? No meu primeiro argumento da redação, eu falei que,
os colaboradores, os empregados, eles não eram valorizados nas empresas. Eu argumentei que os colaboradores das empresas não eram valorizados. Então, aqui a gente tem a retomada do argumento 1. Vamos refazer isso daqui? Vamos? Então, ó, retomada do argumento 1. Tranquilo? Bem como a desigualdade que afeta as classes sociais. Então, no meu segundo argumento, eu falei que essa exploração trabalhista intensifica, essa desigualdade entre as classes sociais. Porque aí o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, vocês entenderam? Então, eu deixei claro essa intensificação das diferenças entre as classes sociais no meu segundo argumento. Então, eu retomo o segundo argumento. Vocês entenderam? Retomada do tema e tese, retomada do primeiro argumento, retomada do segundo argumento. Aí vem aquela mini proposta, que eu já falei que ela não é obrigatória, mas é legal que eu coloque. É preciso que o governo promova mudanças nas leis para que haja resolução nessa questão. Observem que eu copiei exatamente a proposta de cima lá, ó. Tá vendo? Isso daqui é somente para que haja apresentação de uma possível resolução. Aqui tem até um problema com esse pronome, tá, gente? Com esse pronome, com essa conjunção aqui, tinha que ser outro, tá? Faz de conta que vocês não estão vendo esse erro aqui, tá? Teria que ser em consequência, ok? Faz de conta que vocês não viram esse erro aqui, tá bom? Mas, olha lá, ó. Que o governo promova mudanças nas leis de forma que haja resolução nessa questão. Vocês entenderam? Pois, somente assim, haverá uma real transformação social em que a realidade descrita no filme de Chaplin não volte a acontecer. Aqui, gente, eu retomei a alusão, a minha frase de fechamento é a alusão que eu usei na introdução, que é mais ou menos, na realidade, assim, eu usei, né, vamos dizer, porque eu fiz só a conclusão, o filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Vocês entenderam? Então, como eu usei Tempos Modernos de Charles Chaplin, eu coloquei aqui, retomei isso na minha conclusão. Então, eu fiz a frase de fechamento. Vocês entenderam? Então, essa é a estrutura de uma redação tradicional. Ok? Olha lá, ó. Portanto, tendo em vista a questão da exploração trabalhista no Brasil, vou até subir aqui para a gente poder ver. Retomada do tema e da tese. Levando-se em consideração a falta de valorização dos colaboradores das empresas, retomada do argumento 1, bem como a desigualdade que afeta as classes sociais, retomada do argumento 2, é preciso que o governo promova mudanças nas leis de forma que haja resolução nessa questão. Mini proposta com agente, ação e efeito. Agente, ação e efeito. E depois nós temos aquela frase de fechamento em que eu dei a dica de se retomar a alusão usada na introdução. Eu usei, né, o filme Tempos Modernos de Charles Chaplin, pois somente assim haverá uma real transformação social em que a realidade descrita no filme de Chaplin não volte a acontecer. É assim que nós temos, uma conclusão de texto dissertativo e argumentativo tradicional, que não seja modelo Enem. Vocês entenderam, meus amores? A diferença entre os dois modelos, tá? Isso daqui, ó, se você fizer isso daqui na redação Enem, você perde nota. E se você fizer isso daqui numa redação tradicional,
você perde nota. Não é impossível, mas precisa de atenção. Certinho? Ok? E aí, pessoas? Deu? Deu para entender? Eu espero que vocês tenham gostado, mas se ficou qualquer dúvida, por favor, me procure. Não fiquem com essa dúvida encroada na vida de vocês, tá? Me gritem, me avisem para que eu possa ajudá-los, certinho? Um beijo da titia Thaís.